Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos aqui para o nosso baralho cigano, para a nossa leitura do dia, com uma abordagem afetiva, né, que é o que a maioria das pessoas que acompanham as leituras de cartas sente a necessidade, né, de informações a respeito. Então, nesse vídeo, o que me afasta dele ou dela? Ou seja, o que será que pode prejudicar? Isso é importante também, a gente procurar entender, né? O que será que pode fazer mal para nós dois? O que será que pode, né, de repente, atrapalhar os planos? E aí a gente, então, evita essas circunstâncias, tá? Então, é isso que você vai poder ter a chance de perceber um pouco melhor aqui na leitura que você vai receber. Vamos nessa, então. Baralho já previamente embaralhado, cortando um monte aqui junto com vocês e colocando as nossas cartas na esquerda e na direita, para você poder fazer a sua escolha. Um quartzo rosa aqui, uma lápis lazuli aqui. Então vai escolhendo aí, enquanto isso, se inscreve aqui com a gente, entra pra galera se você ainda não fez isso, deixa o seu like no vídeo, convida os amigos. E aqui na descrição do vídeo tem o link do meu segundo canal do YouTube, um canal somente sobre espiritualidade, quem quiser conhecer. Então depois de ganhar sua mensagem aqui das cartas, confere o link aí de baixo, vai lá para outro canal, vê os assuntos que já tem por lá, tá? E tem aí também o link da nossa escola virtual, com os cursos, né, disponíveis, baralho cigano, dadomancia, magia das velas, oráculos binários. E eu acho que para setembro a gente vai ter uma nova turma de tarô. Então, se você prefere estudar o tarô, se liga aí, porque eu acho que em setembro eu vou abrir nova turma. A gente já está agora começando agosto, né? Então, rapidinho aí, a gente já vai ter outra turma de tarô. E eu vou anunciar por aqui com certeza. Vamos lá então? Partindo para as nossas cartas, o que me afasta dele ou dela? Cartas da esquerda primeiro, para você que fez essa escolha. O que o baralho vai te mostrar hoje, então? Ó, cartas da cruz, dos ratos e da raposa. Dependendo da pergunta, essas cartas poderiam te preocupar um pouco, né? Principalmente aí pelos ratos, né? Uma questão de correspondência, de alguém que vai te procurar ou não, tá? Mas aqui então você pode relaxar, porque não são cartas aí que preocupam, são dicas para você, de repente, de atitudes, né? Que você comete, enfim, e que podem acabar te afastando da pessoa de quem você ama por atrapalhar, né, a sintonia, certo? Então, com a cruz, o rato e a raposa, o que a gente tem aí? Atrapalha um pouco, pode acabar afastando, né, o outro de você, de repente só ficar mirando nos problemas, só falar do negativo, tá? Só das coisas que são as responsabilidades da vida. Por quê? Porque aí o clima fica meio pesado, né? A gente passa a impressão para outra pessoa de que nós somos uma pessoa que só sabe falar de problemas, que só olha o lado negativo das coisas, que está sempre com a mente presa às preocupações. Todos nós temos problemas para resolver, preocupações para lidar, mas a gente tem que administrar isso, tem que buscar viver de uma forma equilibrada, e na hora em que você está ali numa oportunidade de conversar com quem você gosta, às vezes de desfrutar o momento, tem que saber separar, né, um pouquinho. É claro que a gente algumas vezes precisa se abrir, precisa inclusive do apoio de quem está ali ao nosso lado, da pessoa de quem nós gostamos, enfim, né? Mas, por via de regra, a gente tem que ter essa ideia em mente, separar as coisas, não ficar ali só martelando, só falando de problema, né? Quando você está vivendo seu relacionamento, quando você está com alguém, ou quando você está gostando de alguém, está almejando uma conquista. Não será esse o caminho da conquista, né? Só fala das coisas ruins que te acontecem, de como a vida está difícil, né? Mostrando aquele cansaço, aquele desgaste perante as coisas, é buscar passar uma energia boa ali, né? Para outra pessoa ter uma impressão de que flui melhor a convivência entre vocês, de que as oportunidades podem se desenhar de uma forma leve, tá? Isso que eu estou interpretando, a gente está observando aqui nas cartas da cruz e dos ratos, né? A cruz, as dificuldades, as responsabilidades da vida, o peso que a gente tem que carregar. Então, quando a gente só fica falando disso, de como a nossa vida é difícil, né? De como tudo parece que só acontece com a gente, tá? Isso tira um pouco da energia, né? Isso desgasta, né?
carta dos ratos está mostrando, de repente, um desgaste que pode acabar causando esse tipo de postura, tá? E aí, a carta da raposa fala do quê? Quando a gente fica ali naquele pé atrás, né? Naquela posição mais cautelosa e não nos entregamos tanto, né? Então, assim, a importância de mirar mais no positivo, falar mais de coisas boas, tornar um diálogo mais leve, uma convivência mais leve, cultivar mais da energia positiva, ainda que a vida não esteja tão fácil assim, mas saber separar os momentos, tá? E também se oportunizar, se lançar para viver o que se apresentar entre vocês, né? Eu falo isso por quê? Porque a raposa fala da cautela, fala daquele pé atrás, né? Fala de uma pessoa mais observadora, que de repente pode ser o seu caso, tá? Pode ser que o baralho converse com você aqui nesse momento. Principalmente se você passou por uma experiência negativa anterior, um trauma de um relacionamento passado, e aí quando você está se propondo a se envolver afetivamente de novo, você já traz esses resquícios, né? E aí você não dá a mesma abertura de antes, certo? Só que é outra pessoa, então é outra história, é outra situação, e às vezes quando a gente vem com esse pé atrás, com esse escudo, né, acabamos atrapalhando um pouco o fluxo da energia que precisa haver ali entre duas pessoas para as coisas se desenharem, tá? Então aqui são algumas dicas do que de repente pode te afastar dele ou dela, o que poderia afastar essa pessoa de você, situações que de repente não favorecem, né, um relacionamento, uma conquista e situações, portanto, a serem evitadas, né? A gente falou um pouquinho disso aqui para você que recebeu essas cartas aí da cruz, dos ratos e da raposa. São essencialmente dicas comportamentais, perceber como você deve agir para mais favorecimento próprio, afetivo, né? Às vezes a gente vai nessa onda de lamentações, de falar do que está errado na vida, dos problemas, e isso acaba realmente cansando, né? Então, da mesma forma, pode servir para você se você lida com alguém que tem esse comportamento, né? Então, é falar abertamente, olha, vamos cultivar mais uma energia positiva entre a gente, sabemos dos problemas da vida, mas aqui é o nosso momento, então a gente tem que se fortalecer com o que nós temos e não querer minar a nossa relação, né, com tudo que acontece de ruim na vida, né? E um ficar colocando travas ali com o outro, tá? Então, isso ajuda tanto a você saber melhor como se posicionar e também, se for o caso de a outra pessoa se comportar dessa maneira com você, como nós explicamos olhando essas cartas, então você fala realmente, né, de modo aberto para um entendimento mais fácil, para que a outra pessoa de repente tenha uma percepção de que pode melhorar com você também, tá? Então é assim que nós interpretamos essas cartas aqui. Cartas da direita agora, para quem fez essa escolha, vamos lá. O que abre aqui para você? Aqui eu tô gravando com o celular, tem a luz atrás, então tá fazendo uma sombrinha aqui, mas dá pra ver, né? A chave, os pássaros e a lua. O que que essas cartas te dizem, então? O que poderia te afastar dele ou dela? O que poderia afastar essa pessoa de você? Né? Mais uma vez, então, dicas comportamentais, o que a gente vai observar nas cartas e que deve ser evitado porque atrapalharia um relacionamento ou uma conquista, tá? Então, a chave, vamos falar dela primeiro. É uma carta, sem dúvida alguma, positiva do baralho, né? Que fala de sucesso, que fala de iniciativas, que fala de a gente acreditar no poder que a gente tem nas mãos para poder resolver as coisas. Então, fala mais de atitude. Porém, como isso pode, de repente, te afastar de quem você gosta, é prestar atenção nesse comportamento, tá? Em querer sempre tomar a frente de tudo. A falta da atitude é ruim e o excesso também, tá? Porque às vezes a outra pessoa tá no momento assim mais dela, de querer conduzir as coisas com mais calma, e quando a gente fica ali sempre querendo resolver, querendo dar um passo a mais, agindo, né, colocando atitude no nosso modo de ser, exigindo a atitude do outro, tá? Querendo resolver tudo hoje, isso pode ser um ritmo que é seu, mas não é o da outra pessoa, tá? E aí há uma diferença aí, uma incompatibilidade, que se a gente não ajusta, vai causando problema, tá? Então, o cuidado com o excesso dessa energia da chave, né? De querer buscar solução para tudo hoje, né? É ter paciência, tá? A carta dos pássaros já está até mostrando um pouco disso daqui, de dar tempo ao tempo, tá?
dar tempo ao tempo, mas também na medida certa, porque já que esse vídeo está falando do que pode te afastar dele ou dela, de repente muita espera também, né? Então é um equilíbrio aí, de verdade, não querer resolver tudo hoje, mas também não deixar as coisas no limbo, né? E um dia a gente tenta, enfim, né? E ficar nessa que não acontece nada. É movimentar a vida, mas num ritmo saudável, tá? Resolver o que tem para ser resolvido num ritmo que seja realmente saudável para ambos, né? Que não apresse o passo, mas que também não cause a sensação da estagnação, tá? E aí, mais uma vez, isso que eu estou falando vale para você saber melhor como agir, para aproximar a outra pessoa ao invés de afastar, e também se você identificar que as cartas mostram o comportamento da outra pessoa com você, de novo, falar abertamente a respeito disso, ajustar, né? O diálogo é o que é o caminho, funciona como caminho para ajustar os pontos a dois, tá? E a carta da Lua. A Lua, nesse caso aqui, vai funcionar como uma ideia assim de quando a gente está num excesso de romantismo e a gente fica idealizando e sonhando demais e criando muitas expectativas, tá? Então, criar expectativas demais também pode acabar nesse momento te afastando da pessoa de quem você gosta, certo? Porque quando é assim, quando a gente vai nessa onda das expectativas, de ficar idealizando demais, a gente acaba se esquecendo de enxergar a realidade, o que é possível viver agora, tá? E quando a gente cria muitas expectativas com alguém, a tendência é a de você querer que a outra pessoa se comporte conforme você espera dela, né? E aí, às vezes, a gente se contraria simplesmente porque a outra pessoa não se encaixou nas expectativas que nós criamos, mas a outra pessoa não tem culpa, as expectativas são suas, certo? Então, conclusão, viver um dia de cada vez, fazer a leitura correta sempre do momento, o que está acontecendo hoje, como é que está a nossa relação hoje, o que é possível a partir daqui, tá? E não querer ir do 0 a 1000, né? Sonhar alto demais, idealizar demais, romantizar demais, né? Sem observar a trajetória, sem dar um passo a passo aí, né? Um passo de cada vez, como deve ser um relacionamento, como deve ser uma situação de conquista, sempre enxergando o outro tal como ele é, né? E não ficar imaginando como a outra pessoa poderia ser, né? Às vezes a gente fica nessa, eu gosto de alguém, mas eu não gosto muito do jeito desse alguém e eu espero que um dia mude, porque a minha expectativa é de que essa pessoa seja diferente. Não, a pessoa é como você deve enxergar, tá? E não será como você gostaria que fosse. Então isso é importante também. Cuidado com as expectativas. Certo, gente? Eu espero ter auxiliado com as dicas que eu passei aqui para você ter um entendimento do que evitar, né? Como eu expliquei, porque são situações que, na verdade, representam um comportamento que não favorece a harmonia entre duas pessoas afetivamente falando, né? Para a condução de um relacionamento, para tudo ficar numa boa, para se acertar ou para uma conquista acontecer. Então, aqui nós demos caminhos, né? Demos realmente algumas informações que podem dar um favorecimento afetivo para você com quem você gosta, com quem você quer ter ao seu lado, para tudo caminhar numa boa, certo? Fico por aqui então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.